Olá, amigos telespectadores da Rede América de televisão. Estamos no ar com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica que vai ao ar toda sexta-feira, edição inédita, a partir das 9 horas da noite, pela Rede América, aqui na região Sul Minas, no canal 3.1, na região de São Paulo, 55.1, em Belo Horizonte, 59.1, e também no nosso canal no YouTube em tempo real, youtube.com/user/lucassil80. Você pode conferir os nossos programas em qualquer momento, em qualquer lugar. A edição inédita é na sexta às 9 horas, mas você acessando aí o nosso canal no YouTube, você pode assistir na televisão, na sua TV smartphone, no seu celular, no seu computador, não importa, você vai ficar bem informado do que acontece aqui na região sul de Minas. É o Sul de Minas em foco para todo o Brasil querendo conhecer o que o Sul de Minas produz, e nós aqui temos a alegria e a satisfação de mostrar para vocês, através dos meios de comunicação, aonde tem o alcance e o trabalho realizado aqui na nossa região. E hoje o nosso tema aqui do Direito do Cidadão é com o nosso amigo Dr. Amaury Ludovico, ele que é professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, dono aí da cadeira de previdenciária, né, que é um tema muito importante, né, que todos nós devemos ficar sempre atentos, e hoje o Dr. Amaury Ludovico trouxe para nós aqui, da nossa atração, um convidado especial, que é o Dr. Edilson Madison. Ele vai falar com a gente sobre fibromialgia, um tema muito importante, você que tem essa doença e que, de repente, está à procura, né, de uma aposentadoria ou algo nesse sentido. Hoje a gente vai discutir esse tema aqui, e o Dr. Amaury, então, trouxe o convidado que está aqui conosco aqui. Quero agradecer primeiramente a presença do Dr. Amaury, depois do Dr. Edilson, e seja bem-vindo aqui para a gente debater e discutir esse tema muito importante aqui através da nossa programação. Boa noite, Lucas. Boa noite, Dr. Edilson. É uma satisfação imensa poder tratar de um assunto tão importante como esse, que já vamos estar falando aí de benefícios previdenciários e especialmente benefícios por incapacidade, que nos últimos anos estamos sofrendo aí com a questão do pente fino, onde todos os benefícios estão sendo revistos. E isso tem tirado o sono de muitos segurados, de muitos trabalhadores, principalmente em relação ao tema que nós vamos tratar hoje, que é um tema muito importante, falar de fibromialgia. Antes disso, é importante ressaltar que o benefício por incapacidade, que é o mais utilizado, que é o carro-chefe de entrada na Previdência Social, que é o auxílio-doença, ele é devido para o segurado empregado que ficar por mais de 15 dias afastado do seu trabalho, para que possa depois passar na perícia do INSS e ver se tem condição de receber o benefício. Muitas vezes surge essa dúvida dessa questão dos 15 dias. Mas aí esse trabalhador trabalhou 5 dias, vamos supor que ele teve uma asma, aí depois ele voltou, trabalhou mais 13 dias. Vai ter direito ao benefício? A análise que nós temos que fazer, que esses 15 dias tem que ser num prazo de 60 dias. Então, somando 5 dias mais os 13, vão passar dos 15 dias. 18 dias vai dar direito a ele passar pela perícia do INSS. Então, é muito importante a gente já esclarecer essa questão de prazos para poder buscar o benefício. Lembrando que é necessário uma carência. Carência nada mais é do que o número mínimo de contribuições necessárias para poder dar direito ao benefício. Nesse caso, a carência será de 12 contribuições mensais. Outro ponto importante, que se nós estivermos tratando da questão de acidente de trabalho, nós não temos carência. Então, é muito importante ressaltar essa questão. E por que a razão desse trazer exatamente essa especialidade para a nossa discussão aqui hoje? A fibromialgia seria um acidente do trabalho? Não seria? Porque se fala muito de tendinite, de LER, de DORT, várias outras questões nesse sentido. E é muito importante que hoje a gente esclareça a toda a população que acompanha religiosamente esse programa quais as condições, quais os requisitos e se existe alguns caminhos através do judiciário para poder resolver essa questão da fibromialgia. Então, eu gostaria, nesse momento, ouvir do nosso especialista, que é o Dr. Edilson Madison, um dos mais brilhantes médicos de Pouso Alegre região, que conhece a fundo essa matéria, para poder explicar para nós o que seria a fibromialgia,
quais os sintomas? Ela leva a pessoa a ficar afastada do trabalho? Em primeiro lugar, a fibromialgia, no meu entender, se fosse uma doença, não teria um código internacional de doenças, que é o M7.9. Isso, para mim, já bastaria para dizer, não, é uma doença. A partir dos últimos dados, tá? A partir de 2010, a Associação Europeia e Americana de Reumatologia, elas abandonaram aquele exame em que se tocam os pontos dos pacientes para sentir que ele tem dor. Tá? O que tem acontecido desde lá? Uma simples conversa entre um médico especialista com gabarito para que ele entenda sobre a fibromialgia, sobre a fisiopatologia da fibromialgia, ele já vai ter plena consciência, tentando achar os pontos da fibromialgia, que isso não se faz mais no mundo. Tá? Em segundo lugar, o paciente, hoje em dia, se você for analisar, além da fibromialgia, que é uma dor espraiada, que o paciente, na maioria deles, mulheres, tá? Tem, na maioria, é uma prevalência entre mulheres, tá? Independe de raça, tá? Independe de qualquer coisa, mas a prevalência em mulheres, eles têm uma coisa muito importante, que é o sono não reparador. O que é o sono não reparador? É o sono fragmentado. Isso você pode provar no exame de polissonografia. Tá? Você faz o exame de polissonografia e o paciente vem, ele vem ali diagnosticado, inclusive com dor crônica. Tá? Inclusive com dor crônica. Antes, você não tinha essa possibilidade. Qualquer outra possibilidade que se fale, termografia ou qualquer outro tipo de exame, ele é falácia. Mas a polissonografia, você consegue provar que o paciente ele tem diminuições de sono, de tipos de sono restaurador, que são os sonos N2, o sono REM, latência aumentada para começar o sono. Agora, eu gostaria de colocar aos telespectadores o seguinte: imaginem vocês serem acordados durante anos, várias vezes à noite. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, você vai levantar, parece que um trator passou por cima de você. A sua memória, ela vai diminuir. Você vai chegar no final do dia, parece que você trabalhou por 1000. Mas aí a maioria das patologias determinam isso. Não, não determinam isso, não. A maioria das patologias dolorosas, elas não determinam esse tipo de coisa. Além do que, o paciente com fibromialgia, que tem dores espraiadas, onde a gente tem escala analógica visual, ele não consegue promover o trabalho que ele fazia com os medicamentos que ele toma. Vejam bem, hoje em dia, os melhores, o que se é usado para fibromialgia aqui em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, na Europa, no mundo inteiro, são a pregabalina e a duloxetina. Pregabalina é um anticonvulsivante, certo? A duloxetina, um antidepressivo. As doses, eles podem chegar até 600 miligramas de pregabalina e até 120 miligramas de duloxetina, quando não, você precisa associar as duas drogas. Essas drogas, o que elas, pela própria bula delas, elas já dizem que você não deve operar máquinas, que você não deve dirigir, que você não deve fazer N coisas. Por quê? Elas afetam o sistema nervoso central. Aonde eu quero chegar com isso? Que a fibromialgia, ela é uma dor que nós chamamos hoje em dia de dor nociplástica. O que é nociplástica? É uma dor que ela é moderada pelo cérebro. Ela não tem uma lesão aparente, não tem uma lesão de nervo, tá? Ela não tem uma lesão vista na pele, ela não tem uma lesão que você olhe para a pessoa e fale assim, nossa, mas essa mulher, ela está tão boa, tão bonita,
mas só vive reclamando de dor, a Maria das Dores, não é bem assim. Tá? A pessoa está padecendo de uma patologia com o Código Internacional de Doenças. Outra coisa que eu... Oi. Permite só uma parte, porque qual que é a grande importância dessas informações que você está nos trazendo hoje? Você falou aí na questão de dor crônica. Quando você trata da questão da dor crônica, a pergunta parece simples, mas ela tem um reflexo lá na estabilidade com relação às questões trabalhistas de estabilidade. Se é uma dor crônica, a perícia pode interpretar que tem que ser contínua. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem lúpus, pode ser que quando da perícia não constate nada, ela pareça estar bem. É o mesmo raciocínio, essa questão dessa dor crônica que foi colocada, porque para que a gente possa entender se ela é uma dor relacionada ao trabalho ou não. Não é a mesma coisa não, doutor Maurício. A dor crônica, ela é considerada uma dor que não cessa a partir de 2 meses. Pronto. Ela hoje ela é temporal, ela não é... você não tem uma dor crônica no lúpus, por exemplo. O paciente pode ter a manifestação do lúpus e redimir essa manifestação do lúpus. Mas a dor que ele tiver do lúpus, ela vai continuar e ela é crônica, se passaram-se de 2 meses. Tá? Hoje em dia, os pacientes que têm dor crônica, ela não vem apenas com 2 meses, não. Os pacientes, eles padecem a vida inteira. A gente trata aqui na nossa clínica, onde são pacientes idosos que passaram uma vida inteira padecendo da fibromialgia. E foram sempre chamados, olha, Maria das Dores, ela só reclama de dor. Ela não, mas ela passou desses 2 meses, ela teve todas essas alterações. Independe do trabalho. Existem trabalhos também, doutora Mauri, a respeito da volta ao trabalho. Se você voltar um paciente fibromiálgico para fazer as mesmas atividades que ele fazia antigamente, você está colocando ele no mesmo local aonde foi desencadeado, no mesmo local onde ele se sentia com sintoma doloroso. Aí você está colocando junto, vamos colocar entre aspas aqui, tá, a gozação dos colegas, dizendo que ele é um cara que não faz nada, que ele não quer carregar peso porque ele está simplesmente porque não quer, não é porque ele não quer, ele está com dor. Tá? A dor, ela é subjetiva. Cada um tem a sua dor, cada um sente a dor em determinado grau e quantidade. Tá? Alguns são mais resistentes à dor? São. Mas quanto à fibromialgia, se você tem a fibromialgia, você vem acompanhado de outros sintomas também. Tá? Aí vem as síndromes, que vem acompanhado, que muitos pacientes reclamam. Veja bem, Tumori, os pacientes com fibromialgia, eles têm a síndrome do intestino irritável. O que é isso? O paciente, num dia ele coloca a calça, serviu. No outro dia ele vai colocar a calça, não serve, está apertada aquela calça para ele. Por quê? Há uma distensão abdominal por gases. Isso é uma síndrome. A síndrome ela não tem a explicação plausível até hoje. Existe a síndrome da bexiga irritável, onde a pessoa ela sente uma vontade de urinar o tempo todo. Ela sente aquilo ali. Foi explicado isso daí? Não foi explicado. É uma síndrome que vem em conjunto com a fibromialgia. Então, quando a gente fala em fibromialgia, nós não estamos falando só numa entidade dolorosa. Nós estamos falando em várias entidades, em várias coisas que impactam a vida do paciente. E creio eu que o grande desconhecimento que nós temos hoje a respeito da fisiopatologia, né, do desenvolvimento dessa doença, que vai estar causando a levar esse paciente para um ambiente nóxico de trabalho.
Adianta você mudar ele de função ou não adianta mudar de função? Tudo vai depender aí, doutor Mauri, a respeito de como está sendo conduzido esse paciente pelo médico assistente. Qual a opinião do médico assistente? Nenhum médico assistente vai colocar que o paciente tem fibromialgia para dar a ele algum benefício, não. Se o paciente tem fibromialgia, ele sofre bloqueios anestésicos, ele toma anticonvulsivante, ele toma antidepressivo, a qualidade de vida dele fica horrível. Hoje, além de todos os medicamentos que a gente está falando aqui, que são a nível mundial, é o que existe a gabapentina também, mas são doses de 3.200 miligramas dia. Acima de 900 miligramas, não adianta. Quer dizer, o paciente, ele fica alheio ao trabalho. Ele vai ficar alheio ao trabalho. Ele não vai ter condição de operar uma máquina. Eu não soltaria uma máquina para um paciente que toma gabapentina na dose de 1.200, 3.000 miligramas por mês. Perfeito. Então, nesse caso aí, as chances, doutora Maura e doutor Edilson, de uma aposentadoria por incapacidade são grandes, né? Ou um auxílio. Com certeza ele vai machucar, porque os reflexos dele vão ficar muito mais identificados. Exatamente. Qual que é a grande importância nesse sentido? Porque se ficar configurada essa questão, ela tiver uma vinculação com o trabalho, o benefício tem a possibilidade de ser concedido com uma renda de 100% da média. Porque, do contrário, posterior à emenda constitucional número 103, o valor do benefício ele vai reduzir para 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar o período de 20. Então, existe uma perda significativa no valor do benefício. Então, precisa ser tratado com muito carinho, com muito cuidado. O doutor Edilson nos esclareceu de uma forma muito importante, principalmente com relação aos efeitos dos medicamentos, porque se nós estamos falando de acidente de trabalho, ele deixou muito claro, a pessoa não pode, por exemplo, dirigir uma máquina numa empresa, uma empilhadeira, algo nesse sentido que poderia levar a óbito outras pessoas próximas. Então, é uma questão muito séria, precisa ser analisada com muito carinho pela perícia, pelo judiciário também, não só a perícia do INSS, a perícia no judiciário também. Fazer um estudo de como é desenvolvida aquela atividade e há quantos anos que a pessoa vem sofrendo dessa incapacidade. Eu tenho vários conhecidos, amigos que sofrem de fibromialgia. Tem dias que estão bons, tem dias que não estão tão bons, passam muito mal. E agora ficou muito bem esclarecida a questão aí dos medicamentos também, o que eles causam na vida das pessoas, e principalmente um grande mal do século, que é a questão da depressão. Porque se a pessoa vem há tantos anos tomando medicamento, tem dificuldade de retornar ao trabalho, correndo o risco de uma depressão profunda, e aquela expectativa, eu vou passar na perícia do INSS, eles vão conceder o benefício? Não vão conceder. Então, é uma reflexão muito grande para a gente trazer nesse dia de hoje. Bom, doutor Mauri, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, e para a gente estar encerrando aqui, eu queria as considerações finais sua e do doutor Edilson. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de falar com todos vocês a respeito dessa patologia da fibromialgia, que é muitas vezes subestimada. Quero antecipar, né, Lucas, o programa foi extremamente importante. Depois nós vamos tratar aí das mudanças que ocorreram após a virada do ano. Nós já temos mudanças no benefício de pensão e outras prestações. É muito importante que a gente possa estar esclarecendo a nossa população. Então, eu quero desejar um ano novo repleto de grandes realizações para todos que acompanham, e a gente espera sempre poder estar esclarecendo e trazendo essas informações tão relevantes para a nossa população, que é tão carente de informações nesse sentido. Então, meu boa noite, meu obrigado, e que, doutor Edilson, minha gratidão. Lucas, tenha uma ótima semana. Agradeço, então, doutora Mauri, doutor Edilson, pela participação do nosso programa, esclarecendo aí os nossos telespectadores desse tema tão importante, essa prestação de serviço de utilidade pública para toda a comunidade que acompanha a nossa programação. Agradeço de coração aí a participação de todos vocês. A gente continua o nosso programa já, depois do intervalo.